As 5 piores ideias de negócio para você começar a sua loja virtual. Indo direto ao ponto aqui, qual que seria a primeira pior ideia para você começar a sua loja? É você vender produtos com um ticket muito baixo, com um preço de venda muito baixo. Produtos, por exemplo, de R$10, de R$20, de R$30, são produtos que eu não aconselho que você venda na sua própria loja virtual. Lembrando que aqui eu não estou falando de marketplace, eu não estou falando de você vender, por exemplo, na Shopee, de você vender no Mercado Livre ou em outros marketplaces. Aqui eu estou falando especificamente para quem quer criar a própria loja virtual, ter a própria loja virtual vendendo produtos. Se você vende ou pretende vender na Shopee produtos de ticket baixo, né, de 10, 20, 30 reais, por exemplo, você tem na Shopee demanda e é viável vender esses produtos desde que, claro, você consiga ter um preço competitivo, desde que, claro, você consiga ter uma boa margem de lucro, você consegue sim, nesses marketplaces, vender produtos de ticket baixo. Mas para quem vai montar a própria loja virtual, que vai ter que atrair tráfego para comprar, você vai ter que divulgar a sua loja virtual, fazer com que pessoas visitem a sua loja para comprar os seus produtos, para esse caso, para a própria loja virtual, eu acho uma péssima ideia você vender produtos de ticket muito baixo. E por que isso, né? Vou dar aqui um exemplo. Imagina que você venda um produto que o preço de venda dele é R$30. Aí vamos considerar que a taxa de conversão é de 2%. O que seria a taxa de conversão? O número de pessoas que visitam a sua loja comparado com o número de pessoas que compram. Então, se por exemplo, 100 pessoas visitaram a sua loja e uma pessoa comprou, você converteu 1%. Se 100 pessoas visitaram a sua loja e 2 pessoas compraram, você converteu 2% e assim por diante. A taxa média de conversão no Brasil varia ali entre 1 e 2%. Tem alguns casos que você consegue converter mais do que 2%, tem muitos casos que convertem menos do que 1%, mas na média geral do Brasil, né, e considerando todas as categorias de produtos, fica entre 1 e 2%. Eu vou considerar aqui uma taxa de conversão de 2%, que já é uma taxa de conversão ali bem razoável, tá? Então, se a sua loja está convertendo 2%, se você fizer 50 visitas, você faz uma venda, certo? 2% de conversão, com 100 visitas, 2% você converteria 2 vendas. Então, com 50 visitas, que é a metade, você faria uma venda. Claro que isso aqui é só uma simulação, isso aqui é só uma estimativa, tá? Não é exatamente assim. Não é que quando você tem 100 visitas, com certeza você vai fazer 1 ou 2 vendas. Isso não é garantido. Isso é uma média de mercado que considera vários parâmetros, várias questões ali envolvidas, tá? Então, para nossa conta aqui, com 50 visitas você faria uma venda. Legal. Aí vamos imaginar que o custo por visita, para você trazer essas visitas, você gastou entre R$1 e R$2 para cada visita, né? Então você está divulgando a sua loja, fazendo tráfego pago, está anunciando a sua loja e cada visitante que entrou na sua loja você pagou entre R$1 e R$2. O valor por visita, ele depende da origem de tráfego. Então, se eu estou anunciando, por exemplo, no Google, o valor por visita ele pode ser 1. Se eu estou anunciando no Meta, né, que é o Instagram, Facebook, o valor por visita pode ser outro. Se eu estou anunciando no TikTok, o valor pode ser outro e assim por diante. Então, o valor por visita, ele varia de acordo com a origem de tráfego, de onde está vindo e também de acordo com o seu público-alvo e com a concorrência. Todos esses fatores fazem com que o seu custo por visita, ele seja maior ou menor. Eu coloquei aqui entre R$1 e R$2, que é um custo por visita realista. É claro que existem situações onde o custo por visita é até maior do que esse e existem situações que o custo por visita pode ser menor que esse, mas entre R$1 e R$2 o custo por visita é um custo bem realista. Beleza. Aí, considerando que você precisa de 50 visitas para fazer uma venda e o seu custo por visita é entre R$1 e R$2, você gastou por venda entre 50 e 100 reais. Então, se eu tenho que trazer 50 visitas e paguei R$1 por cada visita, eu gastei 50 reais. E se eu tiver que trazer 50 visitas gastando R$2 por visita, eu gastei 100 reais para trazer essa visita. Porém, o meu produto, né, ele custa 30 reais, ou seja, fica inviável. Então, por que eu falo que quando você tem a sua própria loja virtual, você vender produtos com ticket muito baixo não é uma boa ideia, justamente por essa questão. A não ser que você tenha muito tráfego orgânico. O que seria o tráfego orgânico? É aquele tráfego natural, que você vai receber visitas sem você precisar pagar. São visitas que vão vir naturalmente para sua loja, mas para quem está começando agora, você não tem tráfego orgânico, a não ser que você seja um influenciador, você já tenha muita audiência, por exemplo, no Instagram, você já tenha muita audiência, por exemplo, no YouTube, né? Você já tem ali uma audiência que se você falar do seu produto para sua própria audiência, você vai conseguir vender porque você já tem uma grande audiência, mas essa não é a realidade para a grande maioria das pessoas que vão começar. Então, para a grande maioria das pessoas que vão começar, que não tem audiência, que não tem seguidor, que está começando do zero, eu não aconselho começar vendendo produtos com ticket muito baixo na própria loja virtual. Como eu falei, se quiser vender no Shopee, no Mercado Livre, em Marketplace, é viável você vender produtos com esse ticket, né, com ticket menores, desde que você tenha um preço competitivo se comparado
comparado ao preço que seus concorrentes já estão vendendo nos marketplaces e que você consiga ter uma margem de lucro. Agora, na própria loja, onde você vai ter que trair o tráfego, porque no marketplace o tráfego já está lá, né? Quando você anuncia, por exemplo, um produto na Shopee, o tráfego, a demanda já está na Shopee. Então você vai estar dentro de um shopping virtual que as pessoas já estão buscando pelo produto. Agora, quando você está vendo na sua própria loja, você que vai ter que chamar as pessoas, você que vai ter que divulgar, atrair o tráfego para você. E aí, para atrair o tráfego, principalmente para quem está começando, você tem que fazer tráfego pago. Só com o tráfego orgânico você vai demorar muito tempo para você fazer as suas primeiras vendas, né? Até você alcançar o número suficiente de pessoas organicamente, vai levar muito tempo. Então você precisa do tráfego pago quando você está começando. E aí, por conta dessa matemática, né, o custo que você tem para você atrair um visitante e o valor do produto que você está vendendo, não vale a pena, ficar inviável você vender produtos com um ticket muito baixo, beleza? A segunda pior ideia é você pensar em criar o seu próprio marketplace, você criar o seu próprio shopping virtual. Isso também não faz nenhum sentido para quem está começando agora, para quem vai começar do zero. Quando você vai criar um próprio marketplace, ou seja, eu vou criar um shopping virtual onde eu vou ter pessoas comprando e pessoas vendendo produtos nesse meu marketplace. Você vai ter que divulgar, você vai ter que atrair tanto compradores quanto vendedores. Por quê? Para o comprador só faz interessante entrar nesse marketplace se tiver vários vendedores, se tiver várias ofertas atrativas. E para o vendedor só faz sentido vender nesse marketplace se tiver muita gente querendo comprar. Então você tem que atrair os dois lados, tanto compradores quanto vendedores. E o esforço para isso é muito grande. O investimento para você conseguir divulgar e atrair tanto compradores quanto vendedores é muito alto. Além da questão de tecnologia, de plataforma, existe uma complexidade muito maior para você construir uma plataforma de marketplace, onde você tem que cuidar de várias questões que vão muito além de você ter uma loja virtual B2C, que é uma loja virtual que só vende para o consumidor final. Quando você monta um marketplace, quando você cria um marketplace, a complexidade é pelo menos 100 vezes maior do que criar uma loja virtual convencional para vender para o cliente final. Além da questão operacional, a questão de atendimento, tem vários pontos envolvidos quando você cria o seu próprio marketplace que eu não aconselho para quem está começando, a não ser que você já tenha experiência em e-commerce, a não ser que você tenha muito dinheiro para investir, né, para você conseguir montar o marketplace, divulgar o marketplace e se posicionar no seu mercado. E também se for criar um marketplace para um subnicho específico, não faz sentido você criar um marketplace para concorrer com os marketplaces que já existem. A ideia, se você for criar um marketplace, a única forma viável, na minha opinião, para você que pensa em criar um marketplace, é se esse marketplace for para um subnicho muito específico que ainda não é atendido pelos grandes marketplaces que existem, tá? Então, nesse caso, se você tiver muito dinheiro para investir, se você tiver ciente de todos os riscos, se você tiver ciente de todas as complexidades, se você tiver experiência em e-commerce, aí você montar um e-commerce para um subnicho específico que ainda não é bem atendido pelos marketplaces existentes, aí pode ser que seja viável. Mas para a grande maioria dos casos, para a grande maioria das pessoas que querem começar agora, que não tem tanto dinheiro para investir, que não tem experiência com e-commerce, eu não aconselho de forma alguma começar montando um próprio marketplace, tá? A terceira pior ideia para você começar a sua loja virtual é você vender produtos falsificados ou produtos réplicas. Também não faz nenhum sentido e eu vejo, infelizmente, muitas pessoas começando um e-commerce, começando uma loja, querendo vender produtos falsificados ou réplicas de produtos. E por que que isso não faz sentido? Porque isso é uma péssima ideia. Primeiro, porque isso é ilegal, é crime. Você não pode vender produtos falsificados e produtos réplicas. Isso é crime perante a lei do Brasil. Então você pode ser punido, você pode ser preso, você pode ser multado. Então não faz sentido, só por esse motivo você já não deve fazer isso. Além do que, as plataformas, elas bloqueiam você. Se for tentar anunciar um produto falsificado, você pode levar bloqueio do Google, pode levar bloqueio do Facebook. Se for tentar vender nas plataformas de marketplace, no Shopee, Mercado Livre, na Amazon, você também pode ser bloqueado. Além do que, você pode ser denunciado por pessoas, né, por clientes, e também as próprias marcas originais, né, oficiais, percebendo que você está vendendo produtos falsificados delas, elas vão te denunciar, elas vão te processar. Então não faz sentido nenhum, né, não faz sentido algum você vender produtos falsificados ou réplicas de produtos com a sua loja virtual. A quarta pior ideia de negócio para você montar a sua loja é você vender produtos sem reposição de estoque. Por que isso? Quando você tem a sua própria loja virtual, para você conseguir de fato ganhar dinheiro vendendo no e-commerce, você tem que vender em volume, você tem que ter escala de vendas. Agora, se você vende produtos que você não tem reposição de estoque desses produtos, fica muito mais complicado você conseguir vender em volume, fica muito mais complicado você vender em escala. Então você começa vendendo alguns produtos que você não vai conseguir repor estoque desses produtos porque o fabricante não tem mais, porque o seu fornecedor não tem mais, é muito mais complexo a sua operação, é muito mais desafiante você conseguir ganhar dinheiro de fato vendendo produtos, né, onde você não tem profundidade de estoque. Quando você começa a divulgar os produtos que você vende, alguns desses produtos eles vão performar mais, eles vão ter mais tração de vendas. E aí quando você tem alguns produtos que estão com melhor performance, esses produtos você tem que aumentar a divulgação. Então, por exemplo, imagina que você está anunciando ali 5 produtos que você vende. Desses 5, tem 2 que estão vendendo bem, que estão com tração de vendas. Então, nesses 2, você vai aumentar a sua verba de marketing,
Nesses dois você vai aumentar o seu investimento para que você consiga escalar ainda mais, para que você consiga vender ainda mais e ganhar mais dinheiro com esses produtos. Mas se eles não tiverem estoque, se eles não tiverem profundidade de estoque, não dá para você colocar mais dinheiro nesse produto, porque ele vai acabar, né? Você não tem estoque suficiente para conseguir de fato movimentar um volume financeiro ali satisfatório, um volume financeiro que realmente te dê muito lucro e que te dê muito dinheiro. Então a única forma de realmente você conseguir ganhar muito dinheiro vendendo com a sua loja virtual é você vender produtos onde você consiga ter reposição de estoque, onde você consiga ter profundidade de estoque para você conseguir escalar, né, a venda desses produtos e dessa forma conseguir um alto lucro em cada um deles. E a quinta pior ideia de negócio para você começar a sua loja virtual é você vender produtos grandes e pesados. Eu estou falando aqui para quem vai começar do zero, para quem ainda não tem experiência, para quem ainda não tem loja virtual, para quem ainda não tem loja física. Quem vai começar agora a própria loja virtual, eu não aconselho você vender produtos grandes e pesados por vários motivos. Primeiro porque é muito complicado você armazenar esse tipo de produto. Você tem que ter um local específico para armazenar produtos grandes e pesados. Além disso, o processo de manuseio dos produtos, o processo de expedição desses produtos também é bem mais complexo por conta do tamanho e por conta do peso deles. Então você vai ter que lidar com situações que você ainda não tem experiência, já que você está começando do zero. Agora, se você já tem uma loja física, se você é fabricante, aí ok, você vender produtos grandes e pesados porque você já está acostumado a lidar com isso. Mas para quem está começando agora, para quem não tem experiência, vender produtos grandes e pesados exige muitos desafios que para quem está começando agora, na minha opinião, não faz sentido, né? Começar por esse tipo de produto, além do que o frete também é mais caro. Você vai ter que lidar com um frete maior, um frete mais caro com o seu cliente, então você vai ter objeções maiores também do cliente. Então são muitos pontos adicionais para você ter que lidar no início da sua jornada no e-commerce, no início da sua jornada com a sua loja virtual, que eu não aconselho vender esse tipo de produto, como eu falei, exceto se você é um fabricante, que você está acostumado com isso, que você já revende esse tipo de produto, tem uma loja física onde você é revendedor. Então, nesses casos, ok, porque você já tem essa experiência. Caso contrário, você está começando do zero, não faz sentido, eu não aconselho que você venda produtos grandes e pesados, beleza? Bom, se você quiser a nossa ajuda para você começar a sua própria loja virtual, para você começar a vender no e-commerce do jeito certo, passo a passo, do zero até o avançado, a gente tem nosso curso aqui, o e-commerce do zero ao topo, onde a gente explica para você tudo que você precisa para você começar a sua loja virtual do jeito certo, passo a passo na tela do computador, com todas as fases que você precisa para ter uma loja virtual de sucesso, sem ser na base da tentativa e erro, você construir um e-commerce, né? Você construir uma loja virtual capaz de vender todo santo dia. O link para você conhecer o nosso curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como retribuição e se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.